Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Nessa videoaula eu vou ensinar para vocês a produzirem a carteira verão, que é uma carteira que faz muito sucesso lá no meu Instagram. Ela é super fácil, muito gostosa, vocês vão ver como é rapidinho de produzir ela. Ela é toda feita em ponto baixo, numa das formas de fazer o ponto baixo, que deixa, né, esse trabalho aqui, esse desenho, que fica muito bonito. Ela é super versátil, porque nessa medida, nessa receita que eu vou estar passando para vocês, vocês conseguem estar aproveitando aqueles restinhos de fios de outras produções e também fazendo várias combinações para ficar bem a cara do verão. Aqui a proposta eu trouxe ela como sendo uma carteira de mão, então eu coloquei de acessórios essa alcinha aqui de mão e um fecho, que é uma tira de couro, com essa parte aqui que é o fecho imantado, mas é claro que vocês podem estar utilizando outros acessórios e também fazendo a carteira em outras medidas. Eu vou passar aqui então para vocês a ficha técnica dela. Essa carteira ela está medindo então 15 centímetros de altura por 21 centímetros de comprimento e cerca de 3 centímetros de profundidade. E com os acessórios já ela está pesando cerca de 280 gramas. Então vocês veem que é bem pouquinho mesmo que utiliza para estar produzindo nessas medidas. E aí a gente consegue então estar reaproveitando todos aqueles restinhos de fios e fazendo combinações maravilhosas. Então, chega de papo e bora lá crochetar. E o que a gente vai estar utilizando aqui para poder produzir a carteira verão? Eu separei aqui duas cores de fios, né? O fio azul royal e o laranja. Para quem não sabe, eu utilizo os fios prêmios da marca Amorino Fios. Eu gosto muito de trabalhar com a espessura de 36 milímetros. E então eu separei essas duas cores porque eu vou fazer uma mistura com elas. E também separei aqui dois conjuntos, né, de fecho com a alça. Eu ainda não sei qual que eu vou estar utilizando. Aqui é o azul royal com uma alça no couro branco e aqui é o fecho com a alça no ocre. Eu vou esperar a carteira ficar pronta para ver qual que vai combinar mais. Então, vou deixar aqui de lado. Além disso, vou estar utilizando uma tesoura, linha de costura, porque eu vou estar fazendo a troca das cores. E aí eu peguei uma cor que é próxima do laranja, agulha, né, de costura, uma agulha de tapeceiro para poder estar fazendo a finalização, o arremate, a cola, que eu sempre falo aqui que eu utilizo a cola da Pega Mil, eu gosto muito dessa marca. E para crochetar eu vou estar usando a agulha 7 da Prim, que também é uma marca que eu gosto muito de trabalhar. Bom, então para começar aqui eu já deixo o rolo um pouquinho desenrolado para facilitar. E aí a gente vai começar fazendo uma correntinha. Então, para quem não sabe, eu vou pegar aqui e deixar um tanto assim de fio. Vou fazer como se fosse uma letra E, deixando essa perninha aqui do fio mais curta por cima. Eu vou dar uma torcida, eu vou vir aqui com a minha agulha, entrar no meio, nessa voltinha. Vou pegar, ó, eu fico segurando o fio que tá vindo do rolo aqui com o meu dedinho. Eu vou pegar aqui com a agulha, vou entrelaçar e puxar, passando aqui por dentro dessa minha voltinha. E aí eu vou soltar aqui e puxar o fio para poder fechar esse nozinho. Vou dar uma ajustada aqui nele, eu não deixo muito apertado, mas também não deixo muito folgado. Só o passo de que a gente consiga fazer isso aqui com a agulha. E aí agora eu vou fazer, isso aqui eu não conto como sendo uma correntinha, eu só fiz o meu nó aqui. Agora eu vou começar a fazer correntinhas e eu vou fazer para o tamanho, né, para a medida que eu passei para vocês da carteira, eu vou fazer 16 correntinhas. Eu vou começar aqui a laçar e fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu tento não deixar ela muito apertada, tá? Para não ficar a peça retorcida. 6, 7, 8. Então aqui eu fiz 16 correntinhas, a gente dá uma ajeitada, que ela sempre dá uma torcidinha de leve, então a gente dá uma ajeitada. E aí agora eu vou vir voltando aqui, fazendo pontos baixos. Então eu vou pegar, entrar, eu tenho aqui a minha laçada saindo dessa primeira correntinha, eu vou entrar nessa segunda e vou pegar o fio lá atrás, trazer para frente, dar uma altura e fechar o ponto baixo. Lembrando que essa receita eu vou fazer ela o tempo todo fazendo ponto baixo, sempre ponto baixo. Só que a gente vai pegar, na hora que a gente for subir a bolsa, a gente vai pegar para fazer o ponto baixo num lugar diferente do que normalmente a gente faz. Então, eu vou voltar aqui, fazendo ponto baixo, lembrando sempre de dar altura,
certinho para não ficar repuxado, senão ele acaba fazendo uns buracos na base. Essa parte aqui é importante, a gente está utilizando a agulha certa para a tensão da nossa mão. E lembrando sempre de dar altura para evitar que forme buracos aqui assim na base, tá, do ponto. Então eu vou fazendo aqui até chegar lá no final, vou voltando fazendo ponto baixo. Agora eu tô chegando aqui no final, ó, a gente tem aqui a última correntinha, e aí eu vou fazer aqui meu último ponto baixo dessa carreira. Aí só para quem é iniciante aqui no vídeo, né, a gente conta aqui a quantidade de pontos baixos, e se eu comecei com 16 correntinhas, aqui eu tenho que ter 15 pontos baixos. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos baixos. E aí a gente vai fazer aqui, para a gente fazer essa base da carteira, eu vou fazer aqui uma volta. Para eu fazer essa volta, eu vou colocar 4 pontos nessa minha voltinha. Então aqui, ó, quem tem dificuldade para conseguir visualizar isso, pode abrir assim bem a peça para conseguir ver. Nessa última correntinha, a gente fez esse último ponto baixo, e nessa última correntinha, que vai ser a minha volta. Então, nessa última correntinha, eu tenho que ter 4 pontos baixos dentro desse mesmo buraquinho, para poder fazer a voltinha completa. Então, eu já coloquei um ponto baixo aqui, e eu vou colocar mais 3. Eu vou entrar aqui na voltinha, vou dar aqui uma altura e fazer meu segundo ponto baixo. E aí, esse fio aqui, que é o meu nozinho do início do trabalho, eu já vou começar a esconder ele. Então, eu deixo ele aqui assim pro lado, que daqui a pouco eu vou começar a esconder. Vou fazer aqui meu terceiro ponto, entrando no mesmo lugar, nesse mesmo buraquinho daquela última correntinha. E vou fazer aqui agora o meu quarto ponto baixo. Aí reparem que nessa hora aqui, a peça ela costuma fazer um buraquinho. É só você pegar aquele fio do início do trabalho e dar uma puxadinha, que aí ele vai fechar esse buraquinho aqui. E aí agora a gente já deu a volta, então a gente vai voltar aqui agora o trabalho até chegar aqui no final, continuando fazendo ponto baixo. E aí a gente aproveita e já vai escondendo esse pedacinho de fio. Aí tem aqui, ó, a outra parte da correntinha. A gente veio fazendo ponto baixo, entrando no meio da correntinha e pegando uma alcinha. E deixando essa alcinha de fora. Então, na volta agora, eu vou estar pegando essa alcinha e cobrindo essa alcinha que a gente deixou de fora. Vou estar fazendo ponto baixo, então, em cada uma dessas alcinhas aqui. Eu vou entrar, vou dar altura e vou fazer aqui o meu ponto baixo. E aí, até eu terminar de esconder esse fio, eu vou dar sempre umas puxadinhas, porque às vezes a voltinha aqui ela vai abrindo. Então, eu vou dando uma puxadinha para esticar também esse fio e ele ficar escondido, esticadinho. E aí, a gente vai voltar fazendo ponto baixo para cada ponto baixo aqui da base, né? Para cada alcinha dessa correntinha, a gente vai fazendo um ponto baixo e voltando da mesma forma como a gente veio no início do trabalho.
Agora aqui a gente já tá chegando no final. Reparem que o fio eu vim puxando, ó, como é que ele esticou até aqui o final. E aí manteve aqui assim tudo bem fechadinho. Então aqui, mais uma vez, quem tem dificuldade, é só puxando aqui a peça que vocês vão conseguir visualizar isso. Eu tenho aqui ainda uma correntinha. Vou tirar esse restinho de fio só para vocês conseguirem visualizar. Eu tenho aqui ainda uma correntinha, ó, a perninha aqui de uma correntinha e a outra correntinha. Então, eu vou fazer mais um ponto aqui, na minha penúltima correntinha. E nessa minha última correntinha, da mesma forma como eu fiz desse lado, que eu fiz nessa voltinha aqui 4 pontos baixos, essa última correntinha minha, ela também tem que ter 4 pontos baixos. Aí ela já tem aqui do início do trabalho, já tem 2 pontos, ó, vocês conseguem ver? Ela tem um ponto aqui, que é esse aqui, e ela tem o outro ponto, que é esse aqui. Então, na verdade, eu tenho que fazer só mais 2 pontos baixos aqui. Então, eu vou fazer um e vou fazer o último ponto baixo. Vou entrar no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto baixo. Aí eu vou soltar aqui essa laçada para a gente poder fechar essa base. E aí a nossa base da carteira, ela já tá pronta. Eu vou agora só fechar aqui, eu vou ajeitar a peça, dar uma ajeitada aqui. E aí eu vou vir com a minha agulha. Eu tenho aqui então essa minha primeira correntinha aqui, essa voltinha, né, da minha primeira correntinha deitada. Eu vou entrar com a minha agulha por debaixo dela, atravessar de trás para frente para poder pegar essa laçada. Vou pegar a laçada que escapou aqui, vou levar lá para trás e aí eu vou ajustar aqui para diminuir essa laçada, que ela tá muito grande. E vou puxar essa laçada para poder diminuir essa voltinha aqui também. Ela tem que ficar mais ou menos do mesmo tamanho dessas voltinhas aqui, ó, da correntinha, dessa parte de dentro da correntinha. Essa voltinha aqui, ela tem que ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Então, eu vou ajustando aqui para diminuir ela e vou também puxando o fio para poder diminuir essa voltinha aqui de dentro. Aí agora a gente já vai começar a fazer a primeira carreira de subida, né? Aí para fazer aqui, ó, o ponto para subir, eu sempre gosto de deixar essa primeira carreira aqui aparecendo essa voltinha aqui, e aí eu faço sempre tampando só essa daqui, tá? Pegando a correntinha então no meio. Aí como que eu vou fazer aqui? Eu não vou entrar com a minha agulha por debaixo da alcinha total. Eu vou pegar no meio dela. Então eu vou pegar aqui, ó, puxar essa laçada que eu levei lá para trás, ela vai formar 2 alcinhas, uma de cima e uma de baixo. Vou vir com a minha agulha por aqui, tá? Pela frente. Eu vou entrar no meio dessa laçada. Ó, vou botar ela aqui. Tá no meio da laçada. Eu tenho uma laçada, uma parte dela, uma voltinha em cima, uma voltinha embaixo. Eu vou entrar no meio. Vou pegar a minha agulha e vou fazer esse movimento aqui, ó. Pegar ela para baixo. Aí a gente dá uma ajustada aqui, porque o fio deu uma largada. Vou entrar com a minha agulha nessa laçada que eu levei lá para trás. Aí eu vou pegar esse fio, vou passar aqui na minha agulha, laçar e trazer aqui por debaixo dessas 2 voltinhas. E aí, ó, aqui eu formo essa voltinha, tá? Igual a das outras, do restinho da base. E aí eu venho aqui e dou uma altura e faço meu primeiro ponto baixo. Então aqui eu tenho a minha base toda certinha, com o fechamento igual, tá? E aí aqui já o primeiro ponto da minha carreira de subida. Eu vou entrar, pegar e passar com a minha agulha no meio da correntinha, pegando só essa voltinha aqui de cima e essa voltinha aqui de trás do ponto baixo. Eu vou entrar com a agulha aqui. Vou pegar o fio que tá vindo do rolo, vou laçar na minha agulha, trazer ele pra frente, dar altura e fechar o ponto baixo. E aí eu vou fazendo toda essa primeira carreira desse jeito, pegando no meio da correntinha, entrando aqui, pegando nessa voltinha por trás do ponto baixo, trazendo o fio do rolo pra frente, dando altura e fechando o ponto baixo. Eu vou acelerar aqui o vídeo porque não tem mistério, essa carreira ela é toda feita desse jeito. Aí quando chegar no finalzinho, eu volto aqui com vocês.
Então, a gente vai estar sempre entrando aqui no meio da correntinha, pegando essa voltinha de cima e essa voltinha aqui de trás do ponto baixo. E a gente vai estar fazendo um ponto baixo usando, passando por dentro, né, por debaixo dessas duas voltinhas. Por dentro da correntinha, pegando essa voltinha de fora, por mais debaixo dessa voltinha que tem atrás do ponto baixo, laçando o fio, trazendo para cá e fechando. Então, aqui eu já cheguei, ó, fiz o último ponto baixo dessa carreira. Aí eu dou uma ajeitada aqui, que no início, assim, ela fica um pouquinho torta. Depois a gente vai, à medida que a gente vai subindo a bolsa, ela vai ajeitando. E aí agora eu vou soltar essa laçada para poder fechar essa carreira e subir para a próxima carreira. Então aqui a gente tem o primeiro ponto baixo da carreira. Aqui é a primeira correntinha deitada. Eu vou entrar então com a agulha, passar por debaixo dessa primeira correntinha. Vou laçar aqui, puxar essa laçada aqui pra dentro. E aí eu vou ajustar aqui o tamanho dessa laçada. Puxando aqui do fio que tá vindo do rolo para poder diminuir a laçada. E eu vou puxar a laçada para poder ajeitar, arrumar aqui essa voltinha. Eu gosto de deixar a laçada bem curtinha, só que aí tem que tomar cuidado para ela não escapar. E aí a subida eu vou fazer da mesma forma como eu fiz essa subida aqui. A gente tem essa laçada que eu levei lá para trás, ela tem duas alcinhas. Eu vou vir com a minha agulha por dentro, eu vou entrar com ela no meio dessa alcinha. Então eu vou entrar com a agulha aqui no meio da minha laçada que eu levei lá para trás e vou fazer o mesmo movimento que eu fiz no primeiro ponto, tá? Eu vou vir com a minha agulha, vou fazer isso aqui, ó, trazer ela para cá. E aí a gente vai ajustar, porque essa parte daqui que eu botei para trás, ela, na hora que eu faço essa volta, ela dá uma afrouxada. Então eu venho com o fio que tá aqui do rolo, ó, e dou uma puxada para ela ficar bem justinha. E aí eu coloco aqui, passo com a minha agulha nessa laçada que tá aqui para dentro da bolsa. Puxo de novo para mais uma vez essa voltinha aqui ela ficar bem justa. E aí eu venho com o fio do rolo, enlaço aqui na minha agulha, trago ele para frente e fecho a carreira. Aí a gente vai ajeitando aqui, ajustando para a carreira ficar certinha. A cada carreira, finalização de carreira, eu sempre arrumo a peça para ela já ir ficando retinha, subindo retinha. E aí a gente fez aqui o primeiro ponto. E aí agora a gente vai seguir fazendo desse mesmo jeito, como a gente fez aqui na carreira de baixo. Entrando sempre no meio da correntinha e pegando essa alcinha de cima aqui da correntinha e a voltinha de dentro do ponto baixo. Então, eu vou estar sempre pegando essas duas voltinhas aqui para poder fazer o meu ponto baixo. Então, eu vou pegar aqui a próxima, entrar no meio da correntinha, pegar essa voltinha e a voltinha aqui de trás do ponto baixo, trazer o fio para fora aqui da altura e fechar meu ponto baixo. E aí a gente vai sempre arrumando a peça. Então eu vou fazendo isso aqui, entrando com a agulha no meio da minha correntinha, pegando a voltinha de trás do ponto baixo, pegando o fio lá atrás, trazendo para frente, dando altura e fechando aqui o ponto baixo. E vou fazer isso aqui, vou fazer um pouquinho mais rápido. E aí, lembrando sempre de ajeitar a peça, aí ela vai ficando sempre retinha, os pontos também alinhados, é importante ficar sempre ajeitando a peça. Eu paro às vezes no meio da carreira e vou ajustando aqui assim os pontos, para eles ficarem sempre um em cima do outro, e a peça não ficar torta, ela ir arrumando. E a cada final de carreira, antes de começar, antes de subir a carreira seguinte, eu também vou ajeitando. Ó, voltei aqui com vocês, vou fazer esses últimos dois pontos dessa carreira e fechar a carreira para subir a próxima, para vocês pegarem bem como que é esse fechamento e essa subida de carreira. Então aqui a gente vai fazer
o último ponto, entrando no meio da correntinha e pegando a voltinha de trás do ponto baixo. Como eu falei, eu sempre arrumo aqui, ó, solto um pouquinho essa laçada, larga a agulha, dá uma ajeitada na peça, dá uma arrumada. Que aí a peça ela vai subindo e vai ficando retinha. Aí agora eu vou pegar, vou entrar aqui, eu tenho meu primeiro ponto baixo, minha primeira correntinha, vou entrar com a agulha aqui por debaixo dessa correntinha, pegar minha laçada, trazer ela aqui para trás, para dentro. Vou pegar o fio do rolo, vou diminuir essa minha laçada, puxando a laçada para poder diminuir essa minha voltinha. Deixo essa laçada bem pequenininha, bem curtinha, e essa voltinha mais ou menos do tamanho do resto da peça. Aí, como eu falei, essa voltinha aqui, ela tem duas perninhas, ó. Tem uma, duas. E aí a gente vai fazer como? Eu vou entrar com a agulha de dentro da peça, de dentro para fora. Vou entrar aqui, vou passar no meio dessa minha laçada. Eu tô segurando aqui, ó, a voltinha que eu levei lá para trás, ela tá bem curtinha e eu tô segurando ela aqui. E eu entrei com a agulha de dentro para fora da peça, no meio dessa minha laçada. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a agulha, vou botar ela para cá, eu vou levantar ela, vou fazer isso aqui, eu vou dar um giro na agulha. Quando eu faço isso, que eu giro a agulha, essa laçada que tá aqui embaixo, ela ficou frouxa. Eu vou pegar e vou puxar e vou diminuir ela puxando o fio que tá vindo do rolo. A gente pode já pegar a agulha e já passar nessa laçadinha aqui, ó, para não perder ela. E aí a gente ajusta essa voltinha que tá aqui debaixo da minha agulha, eu ajusto para ela ficar mais ou menos do mesmo tamanho de todas essas voltinhas aqui. E aí eu venho, depois que eu achei que ela ficou bem certinha, bem justa, eu venho, pego o fio do rolo, enlaço na minha agulha e trago ele para frente para poder fazer o ponto baixo e fazer aqui a subida da próxima carreira. Aí a gente vem ajeitando aqui a peça mais uma vez, ela já tá ficando mais certinha. À medida que a gente vai subindo, ela vai ganhando forma e ela vai ficando mais retinha. E aí eu vou fazer aqui mais uma carreira do mesmo jeito como a gente vem fazendo. Entrando com a agulha no meio da correntinha, pegando essa alcinha aqui de cima da correntinha e a voltinha de dentro do ponto baixo, para poder fazer o meu ponto baixo. Quando a gente faz isso, a gente deixa essa parte de fora aqui da correntinha aparecendo, então fica esse detalhe aqui, como se fosse um tracinho aparecendo. E aí a gente vai fazer isso aqui por toda essa carreira, e eu vou fazer no total 10 carreiras desse jeito, para poder ter a altura da medida que eu passei para vocês lá no início do vídeo. Eu vou adiantar aqui um pouco o vídeo. Quando eu for trocar, mudar a cor para o fio laranja, eu volto aqui com vocês para poder mostrar como que eu vou fazer essa costura, tá? E aí a gente segue até o final da produção da carteira. Então, vou acelerar aqui o vídeo, já já eu volto. Aqui eu cheguei até onde eu quis fazer na cor azul. Eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras com azul royal, e aí agora eu vou fazer a troca das cores, eu vou cortar, fiz aqui até meu último ponto da carreira, eu vou pegar, dar uma folgada aqui na minha laçada e vou cortar aqui bem rente. Eu vou puxar esse primeiro ponto, vou desfazer, né, esse último ponto aqui dessa carreira, coloco aqui a minha agulha só para poder segurar, não sair desfazendo tudo. Vou pegar aqui agora o meu fio na cor laranja, que vai ser da próxima cor que eu vou estar usando. Daí, como eu falei com vocês no início do vídeo, eu utilizo para poder fazer a troca das cores, né? Eu utilizo a costura com uma linha normal, né? Comum de costura e agulha. Aqui eu escolhi a cor laranja, que é uma cor próxima. Não precisa exatamente ser a mesma cor, né? Um tom próximo da cor do fio. Existem no mercado também linhas que são transparentes, né? E outras formas também de estar fazendo essa troca
de cores, né? A troca dos fios. Aqui como que eu vou fazer? Eu faço uma costura bem simples. Vou fazendo aqui, ó, passando de um lado para o outro, atravessando. E aí entrando nessa voltinha aqui para poder fazer um nó. Então, eu vou fazendo uma costura, ela não precisa ficar perfeitinha, bonita, porque não vai aparecer. O importante é que ela fique segura. Como eu falei, existem outras formas de estar fazendo a troca das cores, né? A troca dos fios. Tem pessoas que colam um fio no outro. Tem pessoas que preferem fazer por fio conduzido. Em alguns trabalhos, em algumas peças, eu utilizo essa técnica do fio conduzido. Mas para essa carteira, para esse tipo de ponto, eu não gosto muito. Porque, principalmente quando eu faço troca de cores que são muito contrastantes, eu acho que pode ficar aparecendo a cor, não ficar muito bem escondido, ou até mesmo deixar a carreira um pouco mais grossa, né? Então eu prefiro fazer assim. Mas em outros momentos, dependendo do trabalho, dependendo do ponto utilizado, dá pra gente fazer a troca por fio conduzido, que funciona muito bem. Então eu corto aqui um pedacinho e aí dou mais uns 2, 3 nós só para poder ter segurança dessa costura, para ela não soltar. E aí tá pronto. A gente corta a rente aqui, esse restinho de fio que sobrou. Deixo só um pouquinho assim. E aí eu sempre dou uma puxada para poder o fio enrolar, né? E ficar rolotê de novo esse fio de malha. Daí então agora eu vou voltar aqui, fazer meu último ponto que eu tinha desfeito para poder fazer aqui essa costura. Então eu vou entrar aqui no meio da minha correntinha, pegar a voltinha que fica atrás do ponto baixo e fechar aqui meu ponto baixo. Daí eu vou pegar, afrouxar essa minha laçada, vou vir aqui atrás, por detrás dessa primeira voltinha aqui, essa primeira correntinha, né? Tem o meu primeiro ponto baixo e aí a primeira correntinha. Passo aqui por trás dela. Vou puxar essa laçada, aí a gente dá uma ajeitada aqui, ó, para o fio laranja ele ficar certinho. A subida, ela vai ser até o final do mesmo jeito, independente da gente fazer a troca das cores ou não, tá? Dos fios, então vai ser do mesmo jeito. Eu vou vir passando aqui no meio dessa laçadinha que eu levei lá para trás. Faço esse movimento com a agulha, aí eu venho aqui, ó. Antes de ajeitar e puxar, se a laçadinha aqui já estiver muito apertada, como eu fiz uma laçadinha muito curta para levar lá para trás, aí antes da gente puxar aqui para acertar essa voltinha de trás, você já encaixa a laçada que levou lá para trás na agulha, que ela já fica firme, não corre risco de perder, para depois vir ajustar aqui o fio para arrumar essa laçada que fica aqui por debaixo da agulha. Então eu vou vir aqui agora com o fio do rolo. Vou laçar na minha agulha, passar por debaixo dessas duas voltinhas, dar uma altura e fechar meu primeiro ponto baixo dessa carreira. Mais uma vez, como eu falei, a gente vai sempre ajeitando aqui a peça, sempre no início da carreira, no final da carreira, e às vezes eu gosto de ajeitar também no meio, enquanto eu tô fazendo os pontos, para poder ficar sempre um pontinho em cima do outro certinho. E aí aqui então, já fiz a minha primeira, vou dar continuidade aqui pro segundo ponto, exatamente como a gente veio fazendo, sem mistério, pegando no meio da correntinha e com essa voltinha de trás do ponto baixo. Eu gosto de pegar sempre, além da voltinha, no meio da correntinha, pegar essa voltinha aqui de trás do ponto baixo para poder dar mais estruturação para a peça. Então, o fato da gente estar pegando aqui essa voltinha atrás do ponto baixo, eu fico com uma peça mais estruturada, uma subida e um ponto mais firme, do que só pegar na alcinha de cima da correntinha. Então, eu entro no meio da minha correntinha e pego essas duas laçadas. A alcinha de cima da correntinha e essa voltinha aqui que tem atrás do ponto baixo. E aí, então, eu vou adiantar aqui o vídeo. Eu fiz, então, 4 carreiras aqui com o fio na cor azul royal. E aí, agora eu vou fazer mais 6 carreiras até o final com laranja. E aí, então, totalizando 10 carreiras nesse jeito, nesses mesmos pontos, sempre fazendo a subida igual do mesmo jeito.
para poder ter a medida de 15 centímetros que eu passei para vocês. Então eu vou adiantar aqui o vídeo. Quando eu chegar na última carreira com a cor laranja, eu volto aqui com vocês para a gente fazer o fechamento, né, da carteira juntos. Voltando aqui com vocês, já finalizei as 10 carreiras, então eu fiz aqui 4 carreiras com azul royal e 6 carreiras no laranja. Já fiz aqui o meu último ponto. Vou soltar aqui essa laçada, cortar assim, deixar um tanto de fio para poder arrematar, cortar o fio laranja e aí aqui eu vou puxar toda essa laçada aqui para fora para a gente poder fazer então o fechamento aqui invisível. Vou pegar aqui agora a minha agulha de tapeceiro, vou botar aqui, passar pela agulha esse fio. E aí, para a gente fazer esse fechamento, onde a gente vai ficar aqui com uma correntinha, fazendo um fechamento invisível, eu tenho aqui meu primeiro ponto baixo, aqui minha primeira correntinha deitada. Eu vou passar por debaixo dessa correntinha, das 2 alcinhas dela, puxar o fio todo lá para dentro, deixando aqui essa voltinha mais ou menos do mesmo tamanho que as outras. Vou vir com a agulha, entrar aqui nessa minha última correntinha, entro no meio dela e já aproveito, a gente tem aqui essa voltinha por trás do ponto baixo, já entro aqui também por debaixo, passo por debaixo dela e eu vou puxar esse fio. Aí aqui a gente vai ajustando para ficar com uma correntinha, formar uma correntinha do mesmo tamanho que o resto, que as outras, né? De todo o resto da bolsa. Assim a gente faz um fechamento que ele fica invisível. E aí esse resto de fio aqui eu vou esconder. Depois no final vou escondendo aqui, ó, passando por trás do ponto baixo. E depois no final eu faço um pinguinho de cola para poder fixar esse fio. Quando ficar um restinho só do fio, que não passar mais direito na agulha, ficar escapando, ó, um restinho assim, eu vou ajeitar aqui a peça para ela não ficar repuxando antes da gente colar. Então, vou arrumar aqui a minha peça, ajeitar o ponto, ver se essa correntinha aqui ela ficou muito solta ou não. Ó, dou uma apertada que eu tô achando que ela ficou meio solta, meio larga. E a gente dá uma apertada aqui, ajeito toda a peça. Arrumo toda a peça de um lado e do outro. E aí agora sim, eu pego e já colo aqui, faço um pinguinho de cola, pego a minha cola Pega Mil. Levanto aqui assim o fio. Coloco aqui um pinguinho de cola, eu faço um pinguinho bem generoso. E aí eu venho e corto esse resto de fio que sobrou. Dou uma pressionada aqui para a cola dar uma fixada e aí eu puxo o fio e corto bem rente. Aí vai ficar assim, ó, a marca da cola e a gente vem e fecha, segura aqui, pressiona até a cola fixar bem. Bom, então aí agora a gente finalizou a peça, a carteira já tá pronta, já arrematei aqui o fio e aí ela fica com esse espaço aqui por dentro. Aqui foi a parte onde a gente teve a subida. Viu como é que ela fica bem perceptível aqui, a subida fica bem certinha. E a parte que eu gosto de deixar para frente. Então agora a gente vai colocar aqui os acessórios. Eu optei por escolher esse fecho aqui no couro azul com essa alça aqui de mão no couro branco. Achei que combinou mais. Então eu vou agora fazer a colocação, a aplicação. Primeiro aqui dessa parte da frente e depois a parte que fica no verso, né, nas costas da carteira. Para isso, então, eu vou estar utilizando aqui uma linha, dessa vez eu vou estar utilizando a linha invisível para mostrar para vocês como que ela fica na peça. Então aqui eu tenho a linha invisível, não sei se vai estar dando para ver aqui no vídeo. A que eu utilizo é a da Círculo, tá? Eu não sou muito fã dessa linha, eu prefiro a linha mesmo tradicional, mas tem algumas cores, por exemplo aqui, que a minha linha laranja não ia combinar nem o tom do azul que eu tenho para colocar aqui por cima desse couro azul. Então eu tô optando
pela linha invisível. Não sei se vai dar para vocês visualizarem bem aí no vídeo, vou tentar aproximar aqui a câmera, só para vocês verem como é que é. A aplicação aqui eu vou colocar bem no centro, centralizado. Vou estar atravessando, ó, vindo de trás para frente, atravessando o tecido. E vou cruzar aqui nesse couro, né, nesse fecho, ele tem aqui em cima os 4 furos, então eu vou fazer um X aqui na costura. Vou vir desse lado para cá, aí eu faço algumas passagens, sempre atravessando o fio. Vou entrar no mesmo lugar, sair aqui no furo de baixo. Eu estico bem essa linha para ficar a costura bem firme. Vou entrar de novo aqui nesse de cima, atravessando sempre, que é passando bem no fio de malha. E vou fazer várias vezes, vindo de um lado para o outro aqui. Depois eu vou voltar e fazer o mesmo no outro lado, no outro sentido. Então eu vou vir aqui, fazer um vai e vem nesse sentido, e aí depois que eu fizer várias passadas, isso aqui ficar bem firme, eu vou fazer o mesmo processo no outro sentido. Finalizei aqui essa parte da frente do fecho. Então eu fiz aqui primeiro várias passagens, né, de um lado para o outro, de um furo até o outro, né, atravessando. Depois fiz a mesma coisa do outro lado até que ficasse bem firme. E aqui embaixo, como só tem 2 furos, eu fui de um lado para o outro. Aí eu fixei já então a parte da frente, agora eu vou colocar aqui com vocês a parte de trás. Eu primeiro fecho aqui para poder ver a medida certinha. E aí eu localizo, né, mais ou menos um ponto de referência para poder estar colocando. Já deixei aqui o meu fio, essa minha linha invisível já passada aqui na minha agulha. E aí eu venho aqui por dentro e vou passar aqui, saindo aqui no furinho aqui do fecho. Vou atravessar, lembrando de sempre atravessar o tecido, para deixar o fecho bem fixado. Se a gente passa só numa partezinha do tecido, parte só do ponto aqui na frente, na hora que a gente vai fazer o abrir e fechar, o fecho ele acaba repuxando a peça. Então eu gosto de estar atravessando por completo assim o fio e sempre puxando bem essa linha de costura para o fecho ficar bem fixado na peça. Então ele não vai ficar, na hora que a gente puxar, ele não vai ficar levantando e nem repuxando o ponto, porque ele vai estar sendo costurado atravessando aqui, ó, eu atravesso com a agulha. E eu sempre puxo bem, é claro, tomando cuidado para a linha não arrebentar, né? Mas eu puxo bem, eu deixo bem essa linha bem esticada para essa costura ficar bem firme. E aí eu vou fazer isso aqui, como eu fiz no outro lado, né, na parte da frente. Vou adiantar aqui o vídeo, na hora que eu estiver finalizando eu volto aqui com vocês, só para poder mostrar como que eu faço o acabamento, né, o nó final da colocação desse fecho. Vou fazer aqui o último ponto, vou entrar aqui nesse furinho de baixo. Vou vir aqui daqui de cima, vou fazer minha última passada aqui. E aí agora quando eu voltar, eu venho procurando aqui, ó, por trás do fecho, qualquer ponto por trás do fecho, sem sair aqui no furo, para poder fazer
o nó final. Eu vou passar aqui por trás do fecho, ó, tô saindo aqui por trás do fecho. Passo por dentro de um pedaço, de uma parte do tecido. E aí eu vou vir aqui, não sei se vai dar para vocês verem direito, mas eu vou pegar e entrar aqui, ó, fazendo um nó na voltinha aqui da minha linha. Eu deixo um tanto de linha para poder eu dar um nó aqui. Aqui eu dou mais umas 3 voltas, 3 nós, para firmar bem essa costura. E aí depois eu corto o resto do fio. Deixo sempre um pouquinho, assim, não corto tão próximo do nó. E aí esse restinho de fio aqui eu coloco para dentro, escondo aqui por debaixo, para debaixo do fecho. E aí tá pronta a nossa carteira verão. Agora a gente vai colocar só essa alcinha de mão. Eu posso escolher, tanto faz o lado, vou colocar do lado de cá, só muito fácil de aplicar. E aí tá pronta aqui a carteira verão nessa combinação de cores do azul royal com laranja. Então esse é o resultado da carteira verão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês querem que eu traga mais conteúdos como esse, não deixe então de curtir o vídeo e compartilhar. E se você está aqui assistindo essa videoaula e não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e não perder nenhum conteúdo. E também vou deixar aqui o meu arroba para vocês me acompanharem lá no Instagram. Até o próximo vídeo!